Vladimir Putin é o presidente da Rússia. Ele publicou no New York Times uma carta e que eu achei muito importante. E percebo que certos assuntos são pouco divulgados pela internet. Moscou. Os recentes acontecimentos que cercam a Síria me fez falar diretamente com o povo americano e os seus líderes políticos. É importante fazê-lo em um momento de comunicação insuficiente entre nossas sociedades. As relações entre nós já passou por diferentes fases. Ficamos uns contra os outros durante a Guerra Fria, mas também fomos aliados uma vez e derrotamos os nazistas juntos. A Organização Internacional Universal, Organização das Nações Unidas, foi então estabelecido para evitar que tal devastação volte a acontecer. Fundadores das Nações Unidas entendem que as decisões que afetam a guerra ou a paz devem acontecer apenas por consenso e com consentimento dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Foi consagrado na Carta das Nações Unidas. A profunda sabedoria deste impulsionou a estabilidade das relações internacionais ao longo de décadas. Ninguém quer as Nações Unidas venha a sofrer o destino da Liga das Nações, que entrou em colapso porque faltou alavancagem real. Isto é possível se os países influentes contornar as Nações Unidas e tornar uma ação militar sem autorização do Conselho de Segurança. A atitude potencial pelos Estados Unidos contra a Síria, apesar da forte oposição de muitos países e os principais líderes políticos religiosos, incluindo o Papa, irá resultar em mais vítimas inocentes, potencialmente espalhando o conflito muito além das fronteiras da Síria. A atitude iria aumentar a violência, desencadeando uma nova onda de terrorismo. Ele pode minar os esforços multilaterais para resolver o problema nuclear iraniano e o conflito entre israelense e palestino, desestabilizando ainda mais o Oriente Médio e o norte da África. Ele poderia jogar todos os sistemas da lei e da ordem internacional fora de equilíbrio. Síria não está testemunhando uma batalha pela democracia, mas um conflito armado entre o governo e a oposição. Em um país multirreligioso, há poucos campeões da democracia na Síria, mas há mais do que suficientes extremistas de todos os matizes lutando contra o governo. Este conflito interno, abastecido por armas estrangeiras fornecidas para a oposição, é uma das mais sangrentas no mundo. Mercenários de países árabes que lutam lá e centenas de militantes de países ocidentais, até mesmo da Rússia, são um problema da nossa profunda preocupação. Eles não podem retornar a nossos países com a experiência adquirida na Síria. Afinal, depois de lutar na Líbia, os extremistas se mudaram. Pontinhos. Isso tudo nos ameaça. Desde o início, a Rússia tem defendido o diálogo pacífico, permitindo aos sírios desenvolver um plano de compromisso para o seu próprio futuro. Nós não estamos protegendo o governo sírio, mas a lei internacional sim. Precisamos usar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e acreditar
que preservar a lei e a ordem no mundo complexo e turbulento de hoje é uma das poucas formas de manter as relações internacionais de deslizar no caos. A lei ainda é a lei e devemos segui-la, quer queiramos ou não. Segundo a lei internacional atual, é permitida a força apenas em legítima defesa ou por decisão do Conselho de Segurança. Qualquer outra coisa é inaceitável sob a Carta das Nações Unidas. Constituiria um ato de agressão. Ninguém duvida de que o gás venenoso foi usado na Síria, mas há todas as razões para acreditar que não foi usado pelo exército sírio, mas por forças de oposição, para provocar a intervenção de seus patronos estrangeiros poderosos, que seriam tapume com os fundamentalistas. Relato de que os militantes estão preparando um novo ataque, desta vez contra Israel. E isso não pode ser ignorado. É alarmante que a intervenção militar em conflitos internos em países estrangeiros tornou-se comum para os Estados Unidos. É do interesse de longo prazo da América? Duvido. Milhões ao redor do mundo estão cada vez mais vendo a América não como um modelo de democracia, mas a confiar apenas na força bruta sob o slogan: você está conosco ou contra nós? Mas as forças se revelou ineficazes e inúteis. Afeganistão está se recuperando e ninguém pode dizer o que vai acontecer depois que as forças internacionais se retirarem. Líbia é dividida em tribos e clãs. No Iraque, a guerra civil continua, com dezenas de mortos a cada dia. Nos Estados Unidos, muitos fazem uma analogia entre o Iraque e a Síria, a perguntar: por que seu governo iria querer repetir os erros recentes? Não importa como alvo, as atitudes ou como as armas sofisticadas, as vítimas civis são inevitáveis, incluindo idosos, crianças, a quem os ataques são feitos para proteger. O mundo reage com a pergunta: se você não pode contar com o direito internacional, então você deve encontrar outras maneiras de garantir a sua segurança. Assim, um número crescente de países procuram adquirir armas de destruição em massa. Isso é lógico. Se você tem a bomba, ninguém vai tocar em você. Ficamos com conversa sobre necessidade de reforçar a não proliferação, quando, na realidade, isso está sendo corroído pelas nossas atitudes. Temos que parar de usar linguagem da força e voltar para o caminho da solução diplomática e política civilizada. Uma nova oportunidade para evitar uma ação militar surgiu nos últimos dias. Os Estados Unidos, a Rússia e todos os membros da comunidade internacional devem tirar proveito da vontade do governo sírio para colocar seu arsenal químico sob o controle internacional para posterior destruição. A julgar pelas declarações do presidente Obama, os Estados Unidos veem isso como uma alternativa à ação militar. Congratulo-me com o interesse do presidente em continuar o diálogo com a Rússia sobre a Síria.
Devemos trabalhar juntos para manter esta esperança viva, como acordado na reunião do grupo de 8 na Irlanda do Norte, em junho, e orientar a discussão de volta para a negociação. Se pudermos evitar a força contra a Síria, isso irá melhorar a atmosfera em assuntos internacionais e reforçar a confiança mútua. Será nosso sucesso partilhado e abrirá a porta à cooperação em outras questões críticas. Meu trabalho e relacionamento pessoal com o presidente Obama está marcado por uma crescente confiança. Eu aprecio isso. Estudei cuidadosamente seu discurso à nação na terça-feira e eu prefiro discordar de um caso que ele fez no excepcionalismo americano, afirmando que a política dos Estados Unidos é o que torna a América diferente, é o que nos torna excepcionais. É extremamente perigoso incentivar as pessoas a ver-se como excepcionais, qualquer que seja a motivação. Há países grandes e pequenos, países ricos e pobres, aqueles com longa tradição democrática e aqueles que ainda estão encontrando o seu caminho para a democracia. As suas políticas são diferentes, também somos todos diferentes, mas quando pedimos as bênçãos do Senhor, não devemos esquecer que Deus nos criou igual. Isso foi dito assim, da forma como eu pude traduzir pelo Vladimir Putin, presidente da Rússia, no New York Times. Se alguém quiser conferir uma tradução mais perfeita a respeito do que foi dito, poderá então tomar sua atitude. Agora, fica aqui uma declaração minha, que talvez pela diplomacia do presidente Vladimir Putin, ele não pôde dizer. Mas é uma hipocrisia sem tamanho a nação americana toda, não só o presidente, não só os políticos, mas talvez 50%, quem sabe, dos americanos. Apenas no interesse econômico, apenas no interesse no petróleo, apenas no interesse no domínio, na conquista, estão desgraçando a vida de milhares de pessoas, fazendo guerras, mutilando crianças, matando inocentes. Isso é um absurdo.